Olá, eu sou a Daniela Álvares Bescov, eu sou cientista política, escritora e artista. A conversa de hoje é sobre o conceito autorização social da violência, que é um conceito que eu lancei em 2016, 2017 aproximadamente. Eu já escrevi sobre ele, vocês podem encontrar em palavraemeia.com os meus textos. Já falei sobre esse conceito em algumas falas, alguns vídeos. E também oportunidades onde eu oferecer uma palestra, alguma conversa, uma oficina, em movimentos sociais também. Então hoje eu venho mais uma vez falar sobre esse termo em detalhe. Então a conversa de hoje faz parte do processo de compartilhamento de escrita do meu livro Reflexões Conceituais sobre a Violência. Então vamos lá. O que é a autorização social à violência ou da violência? A gente pode pensar que ela é uma estrutura de apoio à violência, Então tem 7 pontos que caracterizam essa autorização social, essa autorização coletiva. Então primeiro, quando a gente pensa que a violência ela ocorre e ela, de forma geral, ela pode ser considerada errada, Se pensa que, de forma geral, as pessoas consideram a violência errada, no discurso, ou mesmo na lei, em algumas leis, na prática a gente observa o oposto, Observamos que há um estímulo, há uma autorização para que essa violência ocorra, apesar do discurso contrário. Então, qual é o primeiro ponto? O primeiro ponto que reforça essa autorização social é a própria aprovação da violência, A concordância com a violência. Eu estou olhando aqui no meu caderno para não esquecer nenhum ponto, Então existem pessoas e grupos que aprovam que a violência ocorra, que consideram que a violência é correta, consideram correto que certos grupos ou pessoas violentem fisicamente uma outra pessoa, sexualmente uma outra pessoa, psicologicamente, etc. Esse é o primeiro caso. Então pode, por exemplo, vir a ocorrer um caso de violência no espaço urbano, na rua, por exemplo, e outras pessoas presenciarem e concordarem com aquela violência, Então a pessoa que está violentando, ela se sente autorizada pelas pessoas ao redor, pois as pessoas ao redor aprovam aquela ação. O segundo ponto, a segunda situação, As pessoas ao redor que presenciam uma violência ou estão presenciando um relacionamento abusivo ou várias violências ao longo do seu cotidiano, elas não aprovam, porém elas não se manifestam contra essa violência, Elas silenciam. De certa forma, se colocam indiferentes àquela situação. Ou seja, quando alguém está violentando outra pessoa e as pessoas ao redor não se pronunciam contra, não denunciam, não falam na hora que aquilo é errado, que aquela pessoa deve parar, não tentam impedir que aquela violência ocorra, a pessoa que está cometendo a violência se sente também, estimulada, se sente autorizada. Ela olha, bom, ninguém está se manifestando, ninguém está me impedindo. É uma forma de autorizar, que aquela violência ocorra. Essa pessoa muitas vezes continua, pois também ela tem o seu comportamento, o seu entorno reforçando o seu próprio comportamento, Terceira situação, se estimula a violência. Se a gente pensar num processo cotidiano, na educação como uma questão cotidiana do dia a dia, não apenas existente nas escolas, nos espaços educacionais, mas a educação enquanto conceitos, valores, ideias, práticas que são passadas de uma geração para outra, são ensinadas, são compartilhadas, etc., entre as pessoas, entre os grupos, Então, muitas vezes nesse processo de educação, de dizer o que é certo, o que é errado e assim vai, se ensina, se demonstra comportamento, seja através do próprio comportamento, seja através da palavra, se coloca que a violência ela pode ocorrer, ela é aceitável.
Então, por exemplo, vamos até pensar no caso de educação das crianças, por exemplo. Se os adultos eles estão se comportando de forma violenta, a criança aprende também a partir da observação do comportamento. Aquela criança vai entender que aquilo é aceitável, que ela pode também se comportar daquela forma, né, quando for adulta também. Ou através da palavra, né, muitas vezes, então, ensinamos, compartilhamos com pessoas através do nosso discurso, dos nossos argumentos, que violentar é algo que pode ocorrer, ele é aceitável, né, não só na educação de crianças, mas também de todas as pessoas como um todo, né. Quarta situação, a gente pensar assim, que existe uma produção de conteúdos, vamos pensar em vários tipos de conteúdos que a sociedade produz, né? Por exemplo, os conteúdos audiovisuais e os conteúdos escritos, vamos pensar nesses dois. Os escritos, sejam impressos, sejam digitais, né? Muitas vezes a gente observa que, então a gente pode ver jornais na TV ou para quem assiste no YouTube, etc., né, noticiários, ou então falas, vídeos em geral, que estão conteúdo audiovisual, né, ou então impressos, revistas, jornais, etc., livros, né, que retratam situações de violência de forma acrítica. Então, tem um debate sobre isso, né, que fala um pouco das ideias de liberdade de expressão. Enfim, é um longo debate, mas de qualquer maneira a gente percebe na sociedade como um todo um reforço da abordagem de situações de violência sem que haja uma crítica, uma reflexão crítica sobre isso, né? Então tem uma vertente que apoia a vertente do realismo, né? Que coloca que as situações nas obras de arte, no cinema, na novela, enfim, podem ser abordadas de forma realista porque assim é a realidade. Isso é importante inclusive que existam obras realistas, né, que retratam exatamente como é o verídico. Porém, observa-se um excesso de realismo até o ponto em que esse realismo retratado, né, essa interpretação do realismo, ele começa a reforçar a situação, pois tanta quantidade de informação retratando a violência de forma acrítica que as pessoas passam a perceber aquilo como algo natural, né? Se reforça essa situação, né? Além do cotidiano, vemos também em todas as mídias a violência sendo colocada sem que haja uma reflexão, né, sobre ela. Então, isso é importante de pensar também. Quinto ponto, a gente pensar também nessa produção de conteúdo da mídia, dos impressos também. A falta ou a pouca presença de conteúdos críticos sobre a violência. Então, se a gente pensar no ponto 4, a gente pode até chegar num momento que não tenha conteúdos de violência acríticos, mas também é importante que tenha conteúdos críticos também, né? Para que, enfim, haja uma reflexão, porque esses espaços da mídia, espaços de comunicação, de meios de comunicação, também sejam espaços de aprofundamento sobre a violência, né? Sobre esse tema, sobre essa realidade, sobre as várias realidades sociais onde existem situações de violências, né? Então, o quinto ponto, vamos pensar nas legislações, nas leis, né, que regem aí a sociedade, né, as ações da sociedade. Então, a gente tem dois aspectos da legislação, né, que reforçam, que podem servir como autorizadores da violência. O primeiro é quando a legislação reforça a violência de forma explícita, em leis que autorizam que a violência ocorra. Então, a gente pode pensar ao longo da história, por exemplo, no caso de homens elaborando leis contra mulheres, né? Leis que já existiram no Brasil aqui em diversas épocas. Então, por exemplo, proibir mulheres de votar. Bom, a própria lei da escravidão, da escravização de pessoas no Brasil. Você tem leis que autorizam a escravização de pessoas, também é uma lei que está promovendo a violência, né? Contra homens e mulheres, né? Então, por exemplo, em dado momento da história do Brasil também existia a lei que autorizava homens, maridos,
a violentar fisicamente a esposa ou a matar a sua esposa em nome da honra, né? Existia uma lei assim, quando, por exemplo, havia uma traição por parte da mulher e o homem, ele então realizava essa violência contra essa mulher e ele era absolvido na justiça, pois supostamente estaria defendendo a sua honra. Então, mais uma lei que violenta as mulheres, né? A gente teve em um momento da história do Brasil também, no século XIX, eu não vou saber dizer exatamente o ano agora, mas que uma lei que proibiu por um certo período pessoas negras de frequentarem as escolas. Foi uma lei que existiu. Então, novamente, né, todas essas leis, elas promoviam de forma assim, jurídica, né, de forma autorizada pelo Estado a violentar pessoas, né. E a gente pode pensar que a lei também, ela reforça, ela autoriza socialmente a violência contra pessoas através da ausência, ou seja, não punindo, não promovendo propostas, seja preventivas, seja punitivas, enfim, sobre aquelas pessoas que estão violentando, né? Então esse tema é importante ressaltar. Existe já um debate há longo tempo já no Brasil sobre a questão da punição, das prisões no Brasil, né? Que é um tema que já tem muito debate aí e é importante refletir sobre isso também, né? Pensar sobre, entender as prisões como espaços de violência também, espaços de tortura, de privação de direitos, né? Então esses dois debates da punição e das prisões têm que ser feitos ao mesmo tempo, né? Mas a gente não pode deixar de ter também mecanismos legais que protejam pessoas de violências, né? Então, é um debate que tem que ser feito ao mesmo tempo. Mas então, quando a lei se ausenta de propor punições eficazes ou reeducações, transformações do comportamento de pessoas que violentam, ela também está se ausentando de legislar, de pensar sobre esse tema na sociedade, né? E por último, o sétimo ponto, a gente pode pensar que a própria sociedade, né, quando ela não promove espaços de reflexão, espaços de debate, espaços de aprendizado, ensino, entre todas as pessoas, né, principalmente pessoas adultas, né, mas enfim, todas, não promove espaços de reflexão sobre a violência, a própria sociedade está autorizando a violência, pois vemos a violência ocorrendo em vários espaços e não nos colocamos coletivamente de forma a refletir criticamente, né, sobre esse contexto, propor soluções para que isso não ocorra, né? Inclusive servindo como um espaço preventivo, né, das situações de violência. Então, todos esses 7 pontos resumem, né, a minha proposta desse conceito autorização social da violência, né? Então, é isso. Então, muitas vezes pode causar um estranhamento esse conceito, pois como se pode autorizar a violência se a violência é considerada errada? Então, essa que é a ideia, pensar a contradição, muitas vezes, entre discurso e prática. Então, essa é a conversa de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.